Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Muitos ainda encontram dificuldade em entender o que a palavra de Deus diz sobre sua lei, sobre a obediência à lei, sobre a desobediência à lei. Então surgem algumas perguntas mal feitas, e quando uma pergunta é mal feita, ela vai levar você para uma direção errada quando você obtiver a resposta. Bom, só esse tema daria para falar muito tempo, né? Mas nós não temos tanto tempo assim. Houve um presidente americano, se não me falha a memória, foi o presidente Nixon, e disse que quando ele vinha para a coletiva de imprensa, ele chegava e falava assim: bom, vamos lá, quais são as perguntas que vocês têm para as minhas respostas? Então, ele manipulava tanto as pessoas, ele tinha tanto poder da palavra, que a pessoa perguntava sobre, sei lá, um carro, e ele respondia sobre uma laranja, um exemplo. Ele conseguia mudar o assunto de tal forma que ele enrolava todo mundo e as pessoas só iam perceber mais tarde, né? Bom, pergunta mal feita, é isso que eu estava falando. Muitos vão pesquisar no Google, não existe hoje uma forma de pesquisar mais simples do que com o Google, né? Quando eu comecei a pesquisar no Google, teve uma pesquisa que eu fiz, foi a mais profunda que eu fiz, eu diria, e eu achei 10.000 citações do assunto que eu queria. 10.000. Quando eu cheguei lá no número 300, eu já estava farto, já era o suficiente para eu poder desenvolver uma tese. Então, se você vai para o Google, e muitos fazem isso, vão lá, não sabem fazer nem a pergunta para aquilo que eles querem encontrar, e eles não encontram, eles são capazes, principalmente os mais jovens, de dizer que não estava lá aquele assunto, não está disponível, né? Então, essa pergunta, a lei salva, ela é uma pergunta errada. Eu espero que com o desenrolar do vídeo você consiga entender o porquê, tá bom? Bom, eu costumo dizer assim, se a obediência à lei de Deus significa perdição, e muitos dizem isso, imagine a desobediência à lei. Né? Porque vamos raciocinar, vamos usar a nossa mente, esse poder que o Espírito Santo nos deu. Desobediência à lei de um lado, obediência à lei de outro lado. Veja, nós temos apenas duas opções com respeito a esse assunto, só duas opções. Agora, qual dessas duas você acha que Deus se agrada? Deus se agrada dos desobedientes à sua lei ou Deus se agrada dos obedientes à sua lei? Qual dessas duas? Aquelas pessoas que são mal intencionadas, elas não respondem, elas desviam o assunto, elas começam a falar de outra coisa, mesmo usando a Bíblia, mesmo citando trechos bíblicos, elas não gostam de encarar a verdade quando ela vem dura sobre a gente. Eu já participei de vários debates, já falei isso aqui no canal, por isso hoje eu não quero participar mais, porque não leva a nada. A pessoa, quando está endurecida, ela vê a verdade ali, está revelada ali, não tem por onde escapar, e ela pega e rejeita, e ainda fica com raiva da gente. Parece que nós estamos mal intencionados, mas não é. Meus queridos, apenas duas opções. Você é obediente à lei de Deus? Se você falar que não, você é desobediente. E eu desafio alguém a mostrar na palavra que os desobedientes estarão no reino de Deus, ou no céu, ou coisa semelhante, qualquer sinônimo. E aqueles que desobedecem agradam a Deus. Aqueles que zombam da lei de Deus agradam a Deus. Aqueles que menosprezam a lei de Deus, eles agradam a Deus. Eu desafio, porque especialmente em Salmos, né, você vê aquela paixão. Davi Deus disse, o homem segundo o coração dele, né? Então,
Davi foi o homem mais coração na Bíblia. Quando você pega lá em Salmos, Senhor, eu amo a tua lei. Logo no Salmo primeiro, logo no primeiro, diz assim: bem-aventurado o homem que medita na sua lei dia e noite. Gente, por que Deus ia incentivar alguém a meditar em algo que não serve para salvação, não serve para nada, algo que é negativo? Por quê? Não faz sentido. Então, não deixe que ninguém roube de você esse direito e esse privilégio que é estar em harmonia com a lei de Deus, porque isso vai te trazer equilíbrio, isso vai te, tudo na palavra, isso vai te trazer prosperidade. Leia Provérbios, quantas vezes fala da obediência, até a obediência a seus pais, Salomão fala que vai te trazer prosperidade, né? Então, tantas coisas semelhantes assim. Você pegar alguém e falar assim: Senhor, eu amo a tua lei, e hoje você ser ensinado que a lei de Deus deve ser esquecida, que ela não serve para coisa nenhuma, então é uma infelicidade muito grande, né? É uma deturpação muito grande da palavra de Deus, né? Agora, tem um trecho do antigo filme dos Dez Mandamentos, de 1963, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, e ele vê o povo lá na idolatria, na orgia, na bebedice, etc. Então, ele vê toda aquela coisa, ele fica escandalizado, ele fica irado. A palavra de Deus diz que ele teve uma ira justa, né? Não era ira pessoal, ele se irou de maneira justa, como Deus fica irado, e ele pegou as tábuas dos 10 mandamentos. No filme ele fez assim, levantou bem alto assim: aqueles que não vivem pela lei vão morrer pela lei. E aí ele joga assim, e começa a pegar fogo lá naquele ídolo, etc. Não é bem isso que a Bíblia fala, mas faz muito sentido, né? Os que não vivem pela lei vão morrer pela lei. Isso até na lei dos homens, né? Os teoricamente, só teoricamente, infelizmente, os obedientes estão livres e os desobedientes estão soltos. Eu digo teoricamente porque hoje mesmo saiu uma notícia, um escândalo histórico, né, de um homem, que eu não vou citar o nome, não vou dar esse privilégio para ele no meu canal, que cometeu tantos crimes e foi perdoado completamente sem nenhum motivo justo, né? Então, nós somos convidados por Deus a obtermos o que sua lei oferece. A lei não é um objeto que está separado de Deus e está assim, além dele. É algo misterioso até. Os mandamentos de Deus, além de tudo, eles estão envolvidos em mistério. E Deus vai revelando para a gente conforme nós podemos suportar, e o privilégio de nós recebermos, vou usar palavras assim simples, humanas, para que vocês possam entender melhor e para que eu possa ter mais facilidade também de explicar para vocês. Seria como assim, toda aquela energia que está ali dentro da lei, todo aquele poder que está ali dentro da lei, ele passa a fazer parte de nosso ser, para que nós possamos ficar cada vez mais semelhantes ao divino, mais semelhantes a Jesus. A lei não foi abolida, porque senão, como diz o apóstolo Paulo em Hebreus, capítulo 10, que a lei, Deus falando, né? Paulo só relata, ali é Deus falando. E eu escreverei, Paulo, não é Paulo que vai escrever, então ele estava relatando que Deus falou: escreverei as minhas leis em seu coração e em sua mente. Veja, esse é o objetivo de Deus, entre tantas outras coisas. Então, a lei de Deus vai ser escrita em nosso coração e em nossa mente. Tá, ok? Então, olha a importância disso. Me mostre na palavra de Deus alguma outra coisa dita na palavra que vai ser escrita em nós. Tanta importância. Escrever significa fazer algo
permanente, né? Vai estar escrito em nós que é para se tornar permanente. Esse escrito não vai ser quando Jesus voltar, não. Esse escrito é agora. Ou é agora ou não será nunca. Quando Jesus voltar, ele não vai escrever nada. Jesus, quando voltar, a Bíblia é clara em dizer várias e várias vezes, ele voltará em poder e grande glória. Ele não voltará em graça. Para perdoar os pecados, a graça é necessária. A Bíblia não fala, Jesus, quando vier, ele virá com a graça para perdoar aqueles que não se arrependeram. Não. O processo de salvação vai terminar antes de Jesus voltar. Quando ele vem, é para buscar, a Bíblia é bem clara nisso, aqueles que o aguardam para a salvação. Ele não vem buscar aqueles que não o aguardam. Aqueles que o aguardam para a salvação. O apóstolo Paulo descreve esse povo como uma noiva, vestida de branco, com um vestido limpinho, lavado no sangue do Cordeiro, sem nenhuma mácula, ou seja, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga. Essa é a igreja, é o povo que Jesus vem buscar. E esse povo, repito, é um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. A última advertência de Deus aos seres humanos está em Apocalipse 14, assunto que nós ainda iremos estudar aqui no canal. Por enquanto, nós ficamos por aqui. Peço o seu like para que o canal se fortaleça. Você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas sejam beneficiadas, para que elas entendam mais do amor de Deus por nós, das nossas necessidades, ok? Se você puder colaborar financeiramente com o canal, também temos aí o nosso Pix. Peço muito as orações de vocês, a fim de que essa mensagem cresça e se fortaleça para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém.